Este é o primeiro vídeo de arte daqui do canal. E para iniciar essa jornada artística, hoje eu vou falar sobre a história e as obras de uma das maiores artistas do século passado que esse mundo teve o prazer de apreciar. Ela foi um ícone que atravessou gerações, uma mulher forte, muito corajosa, que transformou a sua dor em uma arte íntima, profunda e cheia de simbolismo. Eu preciso dizer que eu sou suspeitíssima para falar sobre essa artista, porque ela teve um impacto muito grande na minha vida, mesmo que ela tenha nascido no começo do século passado e, infelizmente, falecido muito jovem, muito antes de eu nascer, inclusive. Ela atravessou tantas gerações e atravessa até os dias de hoje que ela chegou na minha vida e impactou a minha vida de uma forma gigantesca. E se vocês repararam no título do vídeo, já sabem de quem eu estou falando, da nossa maravilhosa, grandíssima, incrível Frida Kahlo. A nossa eterna Fridinha. Eu sou íntima dela, por isso que eu chamo ela assim. Oi pessoal, eu sou a Grazi e aqui nesse canal você encontra semanalmente conteúdos de moda, arte e beleza. Já vou pedir para você não esquecer de se inscrever, ativar o sininho, deixa seu comentário, sua curtida e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser saber mais sobre a história da Frida Kahlo e as obras dela, continua aqui comigo que eu vou te contar tudo. Vocês já devem ter percebido que eu vim a caráter para esse vídeo, né? Tô extremamente colorida, coisa que é muito difícil, porque eu sou meio clean girl, coisa que a Frida não é. Obviamente a gente pode perceber isso, né? Olhando para ela e para as obras dela, ela gosta muito de cor, muito de extravagância. Então aqui, ó, coloquei minhas flores no cabelo, igual ela gostava de usar, um batonzão vermelho, delineado bem marcado, que ela não usava, mas isso aqui é a cara da Frida. Eu tenho certeza que ela usaria um delineador muito bem. Enfim, gente, vim a caráter, vim representando essa mulher maravilhosa. Vocês não estão entendendo quanto eu amo essa mulher, gente. Vocês não estão entendendo. Para quem não sabe, eu sou formada em design de moda, já tem alguns anos. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Frida Kahlo e a indumentária mexicana. Então eu tenho uma relação, assim, de intimidade com essa artista. Então eu admiro muito ela, tudo que ela viveu, todas as lutas pelas quais ela passou. E vou defendê-la até a morte. Mulher maravilhosa. Amo. Mas sem mais delongas, vamos começar por essa história do começo. Vou contar para vocês tudo sobre a vida dela e vou mostrar também as obras mais emblemáticas que ela criou. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu em uma cidade mexicana chamada Coyoacán, em 6 de julho de 1907. E é desde o nascimento que a história desta mulher começa a ficar interessante, porque ela nasceu em 1907. Só que em 1910 eclodiu a Revolução Mexicana, lá no México, obviamente. Foi uma coisa que impactou muito na vida da Frida, porque ela é uma pessoa que durante a vida inteira ela se posicionou muito politicamente falando, né? Ela era uma pessoa, assim, bem política. Então ela gostava de dizer para todo mundo que, na verdade, ela nasceu em 1910, junto com a Revolução Mexicana, e querendo ou não, ela também foi uma grande revolução, né? Vamos combinar. Frida era filha de um homem chamado Wilhelm Kahlo, que era um alemão, e quando ele se mudou para o México, ele trocou o nome dele de Wilhelm para Guillermo. Gente, esse nome é muito difícil de falar, mas eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Vamos lá. E sua mãe, Matilde Calderón y González, tinha origem espanhola e também indígena. E aqui vai mais um fato importantíssimo sobre a vida da Frida. Ela era uma mexicana extremamente patriota que sempre valorizou e sempre enalteceu muito as suas raízes, principalmente as suas raízes indígenas, porque se você vê ela, você percebe que ela tem traços indígenas ali mais do lado do México mesmo, né? E essa foi uma coisa que ela deixou claro muitas vezes em várias das suas obras. Infelizmente, a vida da Frida foi marcada por muitos momentos de dor e sofrimento, e o primeiro momento de dor pela qual ela passou veio muito cedo. Ela tinha somente 6 anos de idade quando ela contraiu poliomielite. A doença deixou uma sequela em uma das suas pernas, que ficou menor do que a outra, e isso fez com que ela tivesse uma relação muito complicada com o seu corpo pelo resto da vida. Então aqui nós vemos uma menina que cresce entre a tradição mexicana e entre a influência muito forte europeia do seu pai, que era um fotógrafo e que adorava ficar tirando fotos da sua filha, e também um corpo atravessado pela doença.
Os anos passaram aí e em 1922 a Frida ingressou na Escola Nacional Preparatória, que era uma escola muito prestigiada da época, que até então, até pouco tempo, né, eles só aceitavam meninos, então só meninos estudavam nessa escola, e aí eles foram começando a aceitar meninas, tanto que a quantidade de meninas que estudavam na escola era muito pouca em relação à quantidade de meninos, e a Frida era uma dessas meninas. Ela era extremamente inteligente e ela estava estudando para ser médica, ela estava fazendo medicina, ela queria mesmo era ser médica, né? Foi nesse período da Escola Nacional Preparatória que ela viu pela primeira vez um homem, um artista, né, mexicano muito famoso, de 36 anos na época, chamado Diego Rivera. Guarda esse nome que vai ser importante pro futuro dessa história, tá? Presta atenção, mulher! Beleza, o tempo passou, tudo parecia normal na vida da Frida, até que no dia 17 de setembro de 1925, quando ela tinha somente 18 anos, ela sofreu um grave acidente de ônibus que mudou absolutamente tudo na sua vida. Esse acidente não destruiu somente o corpo da Frida, mas destruiu a vida inteira dela. Para vocês terem uma noção de quão sério foi esse acidente, eu vou ler um trecho de um livro chamado Frida Kahlo, a biografia, escrito por uma mulher chamada Hayden Herrera. Frida teve a coluna quebrada em 3 lugares na região lombar. Quebrou a clavícula, fraturou a 3ª e a 4ª vértebras, teve 11 fraturas no pé direito, que era o pé que ela já tinha sofrido o acidente da poliomielite, que foi esmagado. Sofreu luxação do cotovelo esquerdo. A pelve se quebrou em 3 lugares. A barra de aço tinha literalmente entrado pelo quadril esquerdo e saído pela vagina, rasgando o lábio esquerdo. Perdi minha virgindade, ela disse. Gente, isso é muito difícil. Eu sempre fico chocada toda vez que eu leio sobre esse acidente da Frida, sério. Essa mulher sofreu demais, de verdade. Então, assim, gente, o que aconteceu? Na colisão, uma das barras de ferro do ônibus se soltou e atravessou o corpo da Frida aqui na região da pelvis. Então, atravessou aqui mais ou menos na altura do quadril, na região da pelvis dela, na vagina mesmo, e foi até o outro lado. Tanto que os médicos, né, que atenderam ela, que fizeram as cirurgias dela, não conseguiram entender na época como que ela sobreviveu, porque ela perdeu muito sangue no acidente, né? Logo que aconteceu, chamaram ambulância e tudo mais, levaram ela para o hospital, e outras pessoas que ficaram feridas, algumas morreram, inclusive, nesse acidente, e não conseguiram entender na época como que ela conseguiu sobreviver e como ela conseguiu passar por todas as cirurgias, porque ela teve que fazer muitas cirurgias para tentar reconstruir o corpo. Então foi muito difícil, muito dolorido para ela mesmo. E uma das coisas mais tristes sobre isso é que a Frida, ela sempre teve um sonho muito grande de ser mãe, sempre foi o sonho dela ser mãe, e ela nunca conseguiu realizar esse sonho por causa desse acidente. Bom, como eu já falei, os médicos precisaram fazer milagre com ela, né, para fazer ela sobreviver, passar por tudo isso. Realmente foi um milagre, e depois de um tempo, ela conseguiu se recuperar. Então, exatamente um mês depois do acidente, ela é liberada do hospital, ela vai para sua casa, só que ela precisa ficar por alguns meses utilizando um colete de gesso, que deixa ela bem presa aqui nessa região do tórax, né? Ela mal consegue se mexer direito, e ela também precisa ficar acamada, então ela fica deitada na cama assim, sem nada para fazer, né, coitada. E é nesse período, presa à cama, sem ter muito o que fazer, que ela inicia a profissão da vida dela, que é a arte. E essa é a profissão que muda a sua vida e que acompanha toda a sua trajetória até os seus últimos dias, né? A Frida começa a pintar usando um cavalete especial e um espelho que fica na frente da sua cama. Algumas pessoas dizem que fica na frente da cama dela, outras pessoas dizem que colocaram o espelho no teto, né, porque ela ficava deitada, então colocaram no teto para ela ficar se olhando, e é assim que ela começa a pintar, deitada na sua cama mesmo, pega ali algumas tintas, alguns pincéis antigos do pai dela, a mãe dela dá para ela esse cavalete especial, e assim ela começa a pintar. E em 1926 nasce o seu primeiro autorretrato, que era uma coisa que ela adorava fazer, ela adorava pintar ela mesma e a própria realidade, como ela mesma dizia, né? A maior parte das suas obras foram autorretratos de todos os tipos. Então ela pintou muito mesmo a si mesma, né? Mas esse primeiro autorretrato que ela fez foi destinado a um garoto que ela namorava na época, que chamava Alejandro. Então ela deu esse primeiro autorretrato que ela pintou
para o nosso querido Alejandro. Depois de uns anos ali, levemente recuperada, aos poucos a Frida começa a voltar para a sociedade, começa a andar, né, volta a andar um pouquinho, volta a sair nas ruas, a estar entre as pessoas. E aí, nesse momento, ela acaba se reencontrando com aquele tal daquele pintor que a gente falou há um tempo atrás ali, que eu pedi para vocês não esquecerem dele, lembra? Vocês lembram, né? O tal do Diego Rivera. O Diego Rivera era um muralista. O que é um muralista? É uma pessoa que pinta murais. Murais, afrescos, paredes, tetos, esse tipo de coisa, entendeu? E ele era simplesmente um dos muralistas mais famosos daquela época, se não o mais famoso dali do México, né? Todo mundo queria uma parede, um teto, qualquer pedaço de coisa pintado pelo Diego Rivera. Ele era de fato assim muito conhecido, muito famoso mesmo. Porém, além de ser muito desejado na sua profissão, ele também era muito desejado pelas mulheres. Então ele era um extremo mulherengo, tipo, muito mulherengo mesmo. Se tinha uma coisa que o Diego Rivera gostava, era de mulher. Você conhece algum homem que gosta muito de mulher? Pois é, o Diego Rivera era pior, viu? Pode acreditar, amiga, ele era pior. Tanto a Frida quanto o Diego Rivera retratam que o primeiro encontro oficial deles aconteceu no momento em que o Diego Rivera estava pintando umas paredes ali dos corredores do Ministério da Educação lá do México. Naquela época, a Frida já tinha desenvolvido ali uma boa quantidade de pinturas, de quadros, e ela estava com a intenção de vender essas obras dela, né? E aí, o que ela decidiu fazer? Ela decidiu simplesmente pegar esses quadros dela e levar para o Diego ver. Assim, sem mais nem menos. Então, ela foi até onde ele estava, mostrou as pinturas dela para ele, perguntou para ele o que ele achava, se aquelas obras valiam de alguma coisa, e ele virou para ela e falou que ela tinha talento. Ora, vejam bem, amigas. E aí acontece que não demorou muito para essa simples admiração artística se transformar numa coisa mais forte, até virar amor, até virar um namoro, e muito rapidamente eles começaram a namorar. As pessoas dizem que eles se davam muito bem, que eles tinham uma sintonia, né? Então o relacionamento deles foi ficando cada vez mais forte, eles gostavam muito da companhia um do outro, mesmo assim. Até que no dia 21 de agosto de 1929, a Frida se casa com o Diego, um pouco contra a vontade dos pais dela ali, por causa de umas questões da personalidade dele, mas ela se casa com ele. E na época, a Frida tinha somente 22 anos e o Diego Rivera tinha 42 anos. Sim, ele era 20 anos mais velho do que ela. Vai entender. Vai entender. O Alejandro ficou pra casa do caralho, né? Coitado do bichinho. Foi largado lá. Mas lembra que eu disse que o Diego era um homem muito mulherengo? Pois é, amiga. Não tem mulher nenhuma no mundo que é capaz de transformar um homem mau caráter. E a Frida não foi, infelizmente. O Diego traiu a Frida diversas, inúmeras vezes durante o casamento deles. Teve até um período ali, uma época, que eles se separaram por iniciativa da Frida, eles acabaram se separando, mas depois de alguns meses ou anos, não me recordo direito, eles reataram o relacionamento, casaram novamente e eles viveram juntos até a morte da Frida, né? E de todas as traições, com certeza a mais dolorosa para Frida foi quando o Diego traiu ela com a Cristina, a irmã dela. Gente, o cara traiu a mulher com a irmã dela. Vocês têm noção disso, velho? É muito mau caratismo. Sério, não dá. Não dá para defender esse macho escroto. E esse foi um episódio que inspirou diretamente algumas obras da Frida, porque ela pintou sobre isso. Mas a Frida, que era muito esperta e muito rebelde também, daquele jeitinho único dela, ela também teve lá, durante o casamento deles, os seus relacionamentos, os seus affairs, entendeu? Tanto com homens quanto com mulheres. Sim, Dona Frida era bissexual. Se relacionava com mulheres também, viu? Inclusive, um dos amantes dela foi ninguém mais, ninguém menos que Leon Trotsky. Sim, minhas amigas, a bicha não era boba não, viu? Mas mais uma parte triste de toda essa história é que, durante o casamento, como eu já falei anteriormente, a Frida tentou engravidar diversas vezes, porque ela tinha um sonho muito grande de ser mãe. Então, ela nunca conseguiu levar nenhuma gestação para frente, por causa
do acidente, né, que marcou ali a região da pelvis dela. Ela não conseguia, ela até engravidava, mas ela não conseguia levar nenhuma gestação para frente, ela não chegou a ter de fato, né, parir de fato nenhuma das crianças das quais ela engravidou. E ela teve 3 abortos espontâneos. E obviamente cada aborto era como uma facada no coração dela, né? E um desses momentos é retratado em um dos quadros mais emblemáticos dela, que a gente vai falar daqui a pouco mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês o que ela retrata nesse quadro, que é realmente assim muito, muito forte, muito íntimo mesmo. Então ela conseguia sustentar a gestação dela por alguns meses, mas ela nunca conseguia levar essa gestação até o final e era sempre muito doloroso para ela. A Frida é sempre descrita por todos como uma mulher intensa, independente, excêntrica e provocadora. Ela ia na contramão das coisas que a sociedade impunha para as pessoas naquela época, principalmente para as mulheres, né? A Frida sabia ser uma mulher livre, com vontade própria, que fazia as coisas que ela queria, do jeito que ela queria e na hora que ela queria. E eu acredito que esse seja um dos motivos que fazem todas as mulheres se inspirarem na vida dela até os dias de hoje, né? E além disso, a Frida era muito politicamente engajada, como eu já comentei com vocês no começo do vídeo. Após a sua aproximação com o Diego, ela se declarou abertamente comunista. Sim, amigas, Frida era comunista, Diego Rivera também era, então eles tinham ali essa troca, né, essa conexão ali nas questões políticas deles, né? E ela era fortemente ligada a ideais de esquerda e muito defensora das causas sociais. Em meados ali de 1928, mais ou menos, a Frida já era um membro da Liga Comunista Jovem. Ela participava de manifestações, de comícios de trabalhadores, tomava parte de reuniões clandestinas e até fazia discursos. Mas ao mesmo tempo, a Frida também era extremamente sensível, ciumenta, delicada, vulnerável, marcada por medos, solidão e até crises emocionais, que aparecem claramente em todos os seus autorretratos, né? E essa mistura ali de dureza e delicadeza é o que faz ela ficar muito próxima das mulheres de hoje em dia. E por causa das suas obras que sempre foram tão íntimas e tão sinceras, ela, por muito tempo, por vários artistas, ela foi chamada de surrealista. Para quem não sabe, o surrealismo ele foi um movimento artístico ali de mais ou menos 1920, que valorizou o inconsciente, os sonhos e o automatismo. Então ele é muito caracterizado por distorção de realidade, cenas ilógicas, é uma busca da liberdade da mente criativa e das amarras racionais. Se a gente observar bem as obras da Frida, elas têm de fato uma característica ali levemente surrealista, mas a própria Frida dizia que ela não era surrealista, porque tudo que ela fazia era pintar a própria realidade. Palavras dela mesma, tá? Agora a gente vai partir para o começo do final da história da Frida. Infelizmente, ela viveu pouquíssimo tempo, ela morreu antes dos 50 anos, porque a vida inteira dela foi muito marcada por todos esses acidentes que ela sofreu desde a infância, então, infelizmente, por conta disso, ela não conseguiu viver muito tempo. Uma das maiores obras que a nossa querida Frida nos deixou foi o seu diário. Sim, ela escreveu um diário, escreveu esse diário por muito tempo. Ela começou esse diário em 1942. E é nesse diário que ela registra todas as suas dores, os seus pensamentos e as suas frustrações. É através dele que durante todos esses anos a gente conseguiu ali adentrar mais na intimidade, na vida pessoal da nossa querida Frida. E foi mais ou menos por volta desse ano também, ali na década de 40, que a Frida começou a lecionar, ela começou a dar aulas de arte numa escola chamada La Esmeralda. Mas é mais ou menos nessa época também que a saúde dela começa a piorar, e aí ela se viu obrigada a lecionar em casa. E daqui para frente, a saúde da Frida começa a ficar cada vez mais desgastada. Ela passa por mais cirurgias, sofre de doenças crônicas, usa um colete de ferro que quase a impede de respirar, e em 1953 ela precisa ter a perna amputada por causa de uma gangrena, e a partir daí ela passa a se movimentar de cadeira de rodas. Mas, sendo a mulher forte que ela é, nenhum desses problemas a impede de continuar vivendo o resto da sua vida. A Frida segue ali se envolvendo com arte e com política, e durante a sua primeira exposição individual no seu país, que aconteceu em 1953, ela está acamada
mas ela comparece no dia da sua exposição na cama mesmo. Levam ela deitada na cama, ela aparece lá deitada na cama, mas ela vai. Mulher guerreira. Até que no dia 13 de julho de 1954, a nossa querida Frida nos deixa. Ela deixa este mundo no mesmo lugar, na mesma cidade onde ela nasceu, deixando um conjunto de obras profundamente autobiográficas e um legado que hoje a coloca como ícone da arte moderna, do feminismo e da cultura mexicana. E tarde demais, o nosso desquerido Diego percebe a mudança que a Frida fez na sua vida. Em sua autobiografia, ele escreve o seguinte: 13 de julho de 1954 foi o dia mais trágico da minha vida. Perdi minha amada Frida para sempre. Agora é tarde demais. Eu percebi que a parte mais maravilhosa da minha vida tinha sido meu amor por Frida. É, querido, tarde demais para perceber, né? E a casa que a Frida viveu com o Diego a maior parte da sua vida, que hoje é conhecida como a Casa Azul, transformou-se em museu em julho de 1958, apenas 4 anos após a sua partida. O Diego decidiu doar a casa e tudo que tinha dentro dela, tudo que pertencia a Frida, ao povo mexicano, com o intuito de propagar a força avassaladora que era Frida Kahlo. E hoje o Museu Frida Kahlo é um dos maiores pontos turísticos do México. Bom, agora que nós já conhecemos tudo sobre a história de vida da Frida, nós vamos falar um pouco sobre uma das suas principais e mais emblemáticas obras. A Frida pintou cerca ali de 150 quadros. A sua maior parte eram autorretratos, misturando realismo com fantasia e um forte simbolismo autobiográfico. Inspirada pela cultura popular mexicana, ela usa cores intensas, referências indígenas, trajes tradicionais e elementos da natureza para falar de identidade, gênero, classe, raça, dor e amor. A primeira obra que a gente vai comentar é a obra As Duas Fridas, de 1939. Esse é um quadro que mostra duas Fridas sentadas lado a lado, cada uma representada de uma forma, e as duas estão ligadas ali por uma artéria que sai do coração. Uma delas veste o traje tradicional tehuana mexicano, que era um tipo de traje que a Frida gostava muito de usar, que era extremamente tradicional mesmo, vindo ali diretamente da cultura indígena, da qual a família dela veio também, né? E a outra Frida usa um vestido branco num estilo ali mais europeu, remetendo mais à cultura e às raízes do pai dela, que era um homem europeu, né? O coração aberto e o sangue que escorre, eles simbolizam o sofrimento pela separação do seu marido, Diego, e pela traição dele com a sua irmã. Esse é um dos maiores e mais famosos quadros da artista, né? Ele é bem conhecido realmente, e é uma ótima pintura ali para falar, né? Retratar toda a dor e o sofrimento que a Frida sentia, não só pelo seu corpo, né? Que infelizmente era um corpo deteriorado, mas também por tudo que ela sofreu ali na relação dela com o Diego. O próximo quadro é a Coluna Partida, de 1944, que, na minha opinião, é um dos quadros mais fortes, sensíveis que ela já pintou, de verdade mesmo. Vocês vão entender por quê. Esse quadro, ele é um autorretrato, e nele a Frida se pinta com o tronco completamente aberto, então revela ali uma coluna de ferro, né, no lugar da sua coluna de verdade, meio rachado, deteriorado, no lugar da coluna vertebral. O corpo dela está preso ali por um colete ortopédico, coberto de pregos, e esses pregos eles simbolizam as dores físicas constantes que ela sentia ali após as cirurgias que ela teve que fazer por conta do acidente. E a gente consegue ver também que tem algumas lágrimas escorrendo do rosto dela, né? E essas lágrimas, obviamente, elas revelam não só a dor física, mas também todo o peso emocional de viver com esse corpo completamente machucado e um pouco restrito, né? Então essa obra, ela reflete muito não só a dor da Frida, mas também toda a resistência, porque ela foi uma mulher resistente. Eu acho que resiliência deveria ser o sobrenome da Frida, porque apesar de tudo que ela passou, de todas as dores que ela sentiu durante a vida inteira, ela foi uma mulher muito resistente. Ela não deixou que a dor dela, que as fraturas,
que tudo que ela passou impedisse ela de continuar vivendo a vida da melhor forma possível. Então esse quadro retrata todas essas coisas muito bem. Agora nós vamos falar sobre a obra Hospital Henry Ford, de 1932, que é aí a fatídica obra sobre o aborto da Frida, né? Depois que a Frida e o Diego se casaram, eles viajaram muito para vários lugares diferentes, né? E um dos lugares que eles mais viajavam era os Estados Unidos. Eles iam para várias cidades dos Estados Unidos. E no momento que eles estavam em Detroit, foi quando a Frida sofreu um dos abortos e ela foi para esse hospital chamado Hospital Henry Ford, que fica em Detroit, para passar por mais esse momento de dor, né? Então nessa obra ela retrata isso, né? É um quadro que mostra uma Frida sangrando na cama de hospital, ao ar livre, cercada por objetos ligados à maternidade e ao próprio corpo dela. Então a gente vê aí alguns cordões vermelhos que ligam esses elementos à própria artista, representada no quadro, como se fossem ali extensões do seu corpo e da sua dor. E é nesse quadro que a gente consegue ver, porque ela expõe muito claramente toda a sua frustração por não conseguir realizar esse grande sonho, que era o sonho de ser mãe, que ela sempre teve desde muito nova. E também a sensação de solidão em um país estrangeiro, porque ela se sentia muito solitária nesses momentos que ela tinha que viajar com o Diego. A próxima obra é O Veado Ferido, de 1946. Nesse quadro, a Frida se representa como um veado com rosto humano, o corpo atravessado por flechas em uma paisagem desolada. E mesmo ferida, a expressão é serena e firme, como se ela estivesse ali aceitando o sofrimento, mas sem se render. Então é um quadro que simboliza muito o sentimento de fragilidade, de perseguição e de dor contínua que a Frida tinha. Mas também a resistência, mais uma vez, de seguir em frente. E por último, mais ou menos importante, também um dos quadros mais famosos dela é o Viva la Vida, de 1954. Esse quadro foi um quadro que ela pintou pouco tempo antes de falecer, se eu não me engano foi o último quadro que ela pintou, inclusive. E esse quadro, curiosamente, não é um autorretrato. A Frida pinta ali melancias com cores vibrantes, outras frutas ali também. Embaixo ela escreve a frase Viva la Vida, que é o nome do quadro, né? Então mesmo que ela estivesse ali com a saúde completamente deteriorada, em meio a todas as dores, todos os sofrimentos do próprio corpo, do casamento frustrado que ela estava passando, passou ali a vida inteira, ela decide celebrar a vida. Ela ignora completamente a morte e tudo que remete ali à morte, né, dores, coisas mais escuras, né, nebulosas, e ela decide, na verdade, celebrar a vida, porque para ela a vida foi uma grande celebração, apesar de todas essas dificuldades pela qual ela passou, né. Então com essa obra a gente consegue ver que a Frida, mesmo em meio a todas as dores que ela passou, ela insiste na afirmação da vida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado muito de conhecer mais sobre a vida e a obra dessa grande artista que eu admiro demais, e eu espero que agora vocês admirem junto comigo. Vou pedir mais uma vez para você não esquecer de compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente os seus amigos que gostam de arte. Compartilhe esse vídeo com eles para eles saberem mais sobre a vida da Frida. Também não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui neste canal temos vídeos sobre moda, beleza e arte semanalmente, você não pode perder. Também não esquece de deixar o seu comentário nesse vídeo. Você já conhecia a história da Frida, já tinha visto alguma obra dela, já foi em alguma exposição? Comenta aqui que eu quero saber, e também deixa as suas sugestões para os próximos vídeos. Se você quiser deixar um tema aqui pra gente comentar nos próximos vídeos, pode deixar que eu vou ler tudo. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link do livro sobre a história da Frida Kahlo, que foi escrita pela Hayden Herrera. Se vocês tiverem interesse em comprar, é um livro bem completo, com uma riqueza gigantesca de detalhes. Tem imagens também, né? Imagens ali do casamento da Frida criança, dos pais dela, de várias obras dela. Então é um livro realmente bem completo. Eu já li e gosto muito dele. Eu precisei ler ele, né, para fazer o meu TCC da faculdade. E eu gosto bastante dele, então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir e saber mais detalhadamente sobre a história da nossa querida Frida. É isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um vídeo. Um beijo e até semana que vem.